Bem-vindos a mais um Red2Go Cast, o podcast sobre carreiras em comunicação e marketing, que trata de quem está começando, quem está no meio da carreira. A gente sabe que toda história tem um começo, um meio e um fim, e aqui a gente está interessado no começo e no meio da carreira. Hoje comigo eu estou com o André Gonçalves, redator da agência Pro, lá em Belo Horizonte, e também está comigo o Lucas Ribeiro, da Macan Nova York. Todo mundo é de origem de redação nesse podcast, a gente estava conversando um pouco aqui, então são 3 redatores aqui. E o Andrei foi mentorado do Lucas, e eu vou começar falando com o Andrei aqui a primeira pergunta, e depois a gente vai conversar sobre todo esse processo de mentoria. Andrei, conta pra gente como é que você se interessou por comunicação, por publicidade, por ser redator, como é que foi esse começo? Boa noite, primeiramente. Boa noite, Zanatti. Fala, Lucas. Beleza? Bora lá, então. Na verdade, começou de uma forma um pouco por eliminação, assim, né? Porque antes de cursar publicidade e propaganda, eu fiz um curso que chama Gestão Pública na Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná. E tá, passei, fiz o curso e tal. Eu me lembro que um dia eu tava desenhando na carteira, assim, né, nos cadernos, enquanto eu via a aula rolando, assim. E eu desenho desde a quarta série, assim, à mão. Mas nunca evolui pra profissional, tá? É só a mão mesmo, meus rabiscos, que é isso. Tava desenhando ali e tal, daí uma mina que tava na minha frente virou assim e falou assim: O que você tá fazendo aqui? Eu falei: Ah, tô desenhando. Ela, não, nesse curso. E aquilo lá ficou batendo em mim e tal. Eu falei: Cara, tem razão. Tudo que esse curso apresenta é o que eu não quero fazer pra minha vida. Então, o que eu vou atrás e tal? E comecei a ir atrás de coisas que usassem criatividade. E me falaram pra fazer, vai fazer publicidade e tal. Você pega as coisas no ar, você tem umas sacadinhas aí e tal, faz umas piadas ruins, né? Que redator gosta de fazer piada ruim. Vocês estão aqui, não pode negar. Daí, daí, é, fui tentar o curso de publicidade, comecei, me apaixonei. Só que no começo eu queria ser diretor de arte, porque eu desenhava, já falei, cara, vou ser diretor de arte. E eu comecei a pensar assim, pô, mas espera aí, se eu for diretor de arte, eu vou sempre depender de uma máquina para criar. E se eu for redator, se eu tiver papel e caneta, eu posso sair escrevendo aí. E comecei a me interessar por redação, fui pesquisar redação, comecei a olhar alguns livros, como aquele famoso do Zeca Martins, sabe, redação publicitária prática na prática, todo mundo passou por esse na faculdade. E comecei a me apaixonar e agora estou aqui falando com vocês. Legal. Vamos passar para o Lucas, que é o mentor dele. Lucas, conta um pouquinho desse processo de mentoria com o Andrei e também um pouco da tua história na publicidade e como é que isso ajudou, né, o Andrei a caminhar aí na publicidade. Claro, primeiro boa noite. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Também quem estiver ouvindo a gente de casa, que eu não sei se vai ser boa noite, vai ser bom dia, boa tarde. Mas é um prazer estar aqui. Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu trabalho como redator. Hoje eu ocupo o cargo de diretor de criação associado na agência Macan em Nova York. E eu acho que assim, o interesse pela mentoria, ele vem desde o começo da minha carreira, na verdade, né? Eu tive, assim que eu entrei em agência de propaganda, eu tive um amigo meu, Léo Valpasso, é um redator também, muito talentoso. Ele foi a primeira pessoa que me pegou pelo braço, pelas mãos e me ajudou. E ele olhava meus títulos e ajudava a pedalar os títulos. Então foi uma pessoa que foi muito importante para mim. E depois ele mudou de agência, me puxou para a agência que ele tinha ido. E assim, então a gente trabalhou juntos em 3 agências diferentes. Então foi uma pessoa muito importante. Acho que foi ali que eu percebi o valor que tinha você colar em alguém, né, sentar com uma pessoa e trocar uma ideia sobre um título, sobre uma referência, sobre a carreira, sobre as inseguranças, os medos. Então acho que surgiu lá atrás, né? E aí ao longo dos anos, né, eu fui ganhando experiência, trabalhando em diversas agências do Rio, depois em São Paulo, depois eu mudei para Boston e aí agora eu estou em Nova York. E aí, acho que no começo do ano passado, no final do outro ano, o meu dupla e eu, a gente trabalha juntos já há bastante tempo. A gente teve um papo com a Celinha muito bacana, assim, sobre a escola, sobre o futuro da escola. Ela nos apresentou
né, os projetos e tudo mais, e aí nesse papo ela comentou do projeto de mentoria e se a gente tinha interesse de participar, e na hora para a gente foi um sim, assim, porque a gente assim, se envolve muito com esse tipo de atividade, né, o meu dupla, o Cazu e eu, a gente inclusive escreveu um livro, que é o livro Princípio, vou aproveitar para fazer um jabá aqui, para quem se interessar, que é um livro para quem está começando em agência, né, ou quem quer começar em agência. Então acho que surgiu daí. E aí, bom, nessa mentoria, né, a gente tem que escolher uma pessoa para a gente ajudar e uma pessoa também nos escolhe, né? Então nós nos escolhemos, né, o Andrei e eu. Então acho que surgiu já dessa maneira, né? Eu acho que já é um processo seletivo legal, assim, né? Você escolher um nome, mesmo que aleatoriamente, né, na sua cabeça, e ver essa relação nascer dali, né? De uma escolha, né? Talvez até inconsciente, assim, que a gente faz, né? Então foi um processo muito legal, assim. E não sei, poxa, acho que, assim, para mim foi uma oportunidade muito grande. Eu tive o Andrei como mentorado, eu também tive o Caio Vinícius e o Guilherme Klein, foi muito legal, assim, com os três, cada um à sua maneira. E aí eu até queria passar a bola agora para o Andrei, perguntar para ele como foi para ele o começo, né? O que ele estava esperando, quais eram as inseguranças que ele tinha, o que você estava pensando naquele momento. Massa. Para começar, para mim, no primeiro dia de mentoria, né? Tava assim, agendado ali nossa reunião, e eu olhando pro lado, assim, o livrinho do princípio, bem do lado, assim, me encarando, assim, Lucas Ribeiro escrito lá, e eu falando, ih, caraca, eu vou falar com esse cara aqui agora. Tipo, aquela sensação de que a gente vai falar tá subindo o morro para falar com o mestre que tá ali em cima, né? Daí eu falei, ih, vamos lá, subindo o morro e tal. E no começo era muito assim mesmo, sabe? Eu tinha esse, como é que eu posso dizer? Não que tenha se perdido, mas eu tinha esse respeito professoral pelo Lucas, sabe? Como se ele fosse realmente, como se a nossa reunião fosse um tatame e eu entrasse lá para aprender com ele. Só que, e claro que durante todos os encontros do ano, a gente conversou muito e deu para aprender bastante. Só que o mais da hora da mentoria, com o Lucas em especial, foi que conforme o tempo foi passando, parece que os degraus assim foram diminuindo, sabe? E também no fim, por exemplo, na última mentoria de dezembro, a gente nem falou quase de trabalho, a gente tava falando da vida um do outro e tal. Ele, pô, tô de mudança, eu, pô, tá acontecendo isso na minha vida e tal. Foi muito da hora, foi como se fosse um processo de transformação de mentor em mentorado para uma amizade. E isso foi muito da hora. Uma coisa que eu não queria perder, uma coisa que o Lucas falou, que é muito comum no mercado da gringa, e tem muita gente que quer ir para fora agora, a gente está até conversando. Se vende em dupla aí um pouquinho, né? Você vai com a dupla normalmente, ou pelo menos é comum você ir com a sua dupla. Só fala 3 minutinhos sobre isso, Lucas, antes da gente ir Pô, para a claro. próxima pergunta. Não, com certeza. Existe, assim, na verdade, vir para os Estados Unidos é um desafio, né? Porque você, para conseguir um visto, você tem que cumprir uma série de etapas, né? Então, né, enfim, eu não vou aprofundar nisso, mas assim, de alguma maneira, existe uma barreira da língua que acho que está sendo vencida pelos brasileiros, né? Assim, acho que os brasileiros estão conseguindo ultrapassar isso, esse talvez um preconceito que existia. Mas assim, o processo seletivo, ele é muito complexo. Então, você sendo redator, ele é ainda mais difícil, né? Porque a gente não vai trabalhar na nossa primeira língua, né? E a expectativa que você tem de um redator é que ele vai escrever bem, que ele vai apresentar bem, né? Que ele vai conseguir pegar nuances da língua. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não consegue fazer, né? A gente tem um outro lado que a gente contribui, que é, poxa, um olhar de fora, né? Um olhar fresco para coisas que as pessoas às vezes podem não mais enxergar, né? Porque passa batido para elas. E aí eu acho que assim, você vir em dupla, né, principalmente para o redator, é melhor, né? É mais fácil. Porque daí a agência ela tá meio que, entre aspas, comprando um pacote, né? Então, assim, ela já sabe meio que esperar do que vem dali, né? E aí acho que também tem o outro lado, né? O diretor de arte, eu acho que tem uma facilidade para vir sozinho também. Acho que tem esse outro lado. Mas acho que eu diria isso, assim, né? Tipo, é comum vir em dupla porque, né, assim, é mais fácil, você já sabe que você está comprando aquela solução. Ô, Andrei, eu queria voltar, assim, um pouco para o que você falou, que eu achei super legal, assim, primeiro, obrigado, porque é exatamente essa visão que eu tenho, assim, poxa,
realmente, né, a relação começou como uma relação de mentorado e mentorando, né, mas assim, evoluiu para uma amizade, assim, é realmente a percepção que eu tenho, porque eu acho que foi uma troca genuína, né, os 2 estavam ali dispostos a ouvir e aprender um com o outro, assim, que é importante, né. A gente fica às vezes achando que a pessoa que dá a mentoria, ela tem todas as respostas, e na verdade o que acontece, que eu acho que é mais importante do que isso, é você estar junto, né, com o mentorado, procurando qual é a melhor solução, né? Não para decidir pela pessoa, mas para dar suporte, usar a sua experiência, a sua maturidade, a sua estrada, para orientar e dizer, olha, talvez por esse caminho aqui funcione melhor, ou se você fizer essa decisão, você vai passar por isso, né? Para que a pessoa tenha consciência do que é importante para ela, assim, né? E aí eu queria, Andrei, ouvir um pouco de você, assim, tipo, é, você teve um motivo para você buscar a mentoria, acho que acredito, assim, né, que você tinha um pensamento de evoluir na sua carreira e tudo mais. E como foi esse planejamento, né, comigo? Conta um pouco para as pessoas por onde que a gente passou, o nosso começo, como foi a evolução. Se você puder contar, seria muito legal. Pô, agora, é, eu, eu acho que a gente tem muito de ser, por exemplo, eterno aprendiz, né? Eu estou sempre buscando é, uma forma de, sei lá, de aprender mais, de aperfeiçoar o que eu faço, de conhecer novos caminhos, desbravar novas formas de fazer aquilo que a gente acha que a gente domina, mas na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto tem a aprender. E foi com esse pensamento que eu entrei não só na mentoria, mas na própria Red, quando eu entrei em 2021, fazendo labs assim disponíveis, fazendo outros cursos, indo presencial. Daí rolou da, da mentoria, principalmente porque eu queria um redator que tivesse a experiência que o Lucas tem, para poder mais uma vez me orientar, sabe? E como o Lucas disse assim, a gente sabe também que o mentor não tem todas as respostas, mas ele tem mais bagagem, mais experiência, para poder te ajudar a desbravar esse caminho por exemplo, o caminho dele é o dele, está desbravado. O meu está na minha frente, pronto para ser feito, sabe? E eu quero fazer ele da melhor forma possível para mim também, porque o caminho do Lucas, o caminho do Zanatti se encaixaram para ele, pro jeito deles, para a vida deles, e o meu eu tô fazendo agora. E daí eu tava buscando uma pessoa para, ó, talvez se você seguir por aqui ajude mais. Na verdade, é o processo de você pegar alguém já calejado e você sofrer um pouco menos para poder desbravar o seu caminho, sabe? Você consegue sozinho, mas vai sofrer muito mais. E se você tiver pessoas ao seu redor que te ajudem, te apoiem, te orientem, te dão os cascudos às vezes, te dão umas chineladas, a Celinha que fala que dá chinelada nos outros, né? Que deu, que deu a chinelada em você quando você erra, pisa fora, assim e tal, é importante. E tanto é que, por exemplo, assim, com muita dor no coração, porque infelizmente a mentoria dura só um ano e tal, eu tive que buscar um outro mentor esse ano e eu continuo nesse processo de desbravar o meu caminho, assim, encontrar aonde eu vou chegar na propaganda com a ajuda de alguém que tenha mais experiência. Muito legal. Eu até queria fazer um parêntese aqui para contar para vocês aqui, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa, é mentor e aí, né? Tipo assim, acabou, né? Não, na verdade eu também sou mentorado, né, por alguém assim, cara. Eu tenho lá na agência mesmo, a minha chefe, que é a Shane, que é a CCO, o meu duplo e eu, a gente abordou ela e falou, a gente quer que você nos mentore, a gente quer te ouvir e a gente quer saber como a gente pode aprender, melhorar e evoluir aqui na agência. E ela falou, tá bom, beleza. E a gente tem, desde então, um encontro por mês, que a gente tem um papo aí, né, marcado na agenda, assim, no calendário, pra gente trocar ideia, cara. E assim, ela foi super aberta a nos ajudar, e isso eu acho que influencia, inclusive, o modo como a gente acaba sendo visto na agência, né? Porque, poxa, a pessoa, ela muda a relação, né? Ela muda o status, ela saiu de chefe, né? Pra uma pessoa que tá contribuindo, né, com o meu crescimento profissional, assim, né? Tipo, então, é até além, assim, né? Então, eu até queria contar isso um pouco para vocês, que as pessoas acham que, pô, chegou lá, né? Acabou, né? A pessoa só fica agora falando com os outros. Não, eu tô querendo muito ouvir também, assim, aprender.
E aí, Andrei, poxa, vamos falar um pouco assim do processo. Eu não sei o quanto você está disposto a abrir assim, né? Mas conta um pouco pra gente, porque eu acompanhei, eu sei dos bastidores. Você teve um ano assim que eu diria que foi um ano muito difícil. Assim, você passou por coisas pessoais e tal que você não precisa falar, mas conta um pouco assim para quem está em casa, como você também, como mentorado, como você olhou para a mentoria, o que, que você buscou na mentoria, as perguntas que você fazia, né? Tipo, acho que talvez para o pessoal que está nos ouvindo também entender, né? O que pode esperar, né? Porque, assim, às vezes a gente fica achando que vai ser só uma coisa sobre o trabalho, né? Se for um redator, vai ser um redator que vai ficar olhando o título sei lá, ajudando a fazer roteiro e eu acho que é um negócio muito maior do que isso, né? Conta um pouco pra gente. Eu acho que no primeiro dia, uma coisa que eu deva ter dito para você foi que eu queria ser um redator melhor. Daí você falou assim, tá, você escreve legal, mas eu não quero que você escreva legal, eu quero que você escreva Jedi. Daí eu falei, então beleza, eu vou ser o Padawan e eu vou escrever Jedi. É, mas eu via muito a mentoria, assim, como se fosse, como é que fazia uma assimilação com a terapia do trabalho, sabe? Eu não chegava só pro Lucas e pedia, olha só, fiz esse job aqui hoje, dá uma olhada? Ou era mais ou menos, cara, tô passando por isso aqui na minha vida profissional, queria chegar nesse ponto aqui, como é que você acha que eu posso fazer isso? Daí o Lucas falava, mas o que que você tá querendo? Daí o Lucas me enchia de pergunta e fazia eu pensar sobre isso como se fosse uma terapia de trabalho mesmo, sabe? E é legal porque daí a gente vai construindo junto aquilo que claro que no começo você espera, pô, tá bom, o mentor vai dizer faça isso, faça aquilo, vou e amém, né? Mas não, era muito uma construção em conjunto, assim, sabe? Mas o que eu levava pra ele não era só acontecimentos que marcavam, assim, o meu mês, assim, por exemplo, às vezes eu chegava pra ele no WhatsApp dele e falava assim, cara, você não sabe o que aconteceu ontem? Apresentei pro cliente isso e aquilo, ele gostou e tal. Ele falava, pô, é isso aí, sabe? A mentoria também acontecia fora do encontro mensal, sabe? Era uma troca mensal, eu diria, sabe? Pô, aconteceu isso no meu mês aqui, mesmo fora da mentoria. Pô, amanhã eu tenho essa coisa importante. O que você acha de eu fazer isso, de fazer aquilo, sabe? É, esse apoio que a gente precisa, sabe? Porque a gente que está construindo, assim, o nosso caminho, a gente sente inseguro, sabe? A gente passou por muito menos coisas, a gente ainda talvez não conseguiu o reconhecimento, os prêmios suficientes, assim, para só o nosso nome falar. Então a gente se sente inseguro na hora de apresentar uma ideia que você gosta muito, na hora de escrever algo que você tenha gostado, na hora de trocar com o diretor de arte, trocar com o seu DC, sabe? E a mentoria é mais do que a avaliação em si do seu trabalho, onde você pode chegar, mas esse cara, eu tô contigo aí, eu sei que você pode, eu vou te ajudar e vamos junto. Eu via dessa forma. A mentoria era a terapia do trabalho que me dava o apoio na hora que você dava bambeada nas pernas, sabe? Tipo, caramba, tem isso aqui para fazer e tal. Mentor, opa, calma, te treinei para isso. Andrei, eu quero ouvir de você uma coisa. O Andrei de hoje, se ele fosse conversar com o Andrei de um ano antes, assim, qual é a diferença, né? Né? Conta, assim, sei lá, tenta. Vamos ver se você consegue, né, nos dizer, assim, tipo, essa transformação que você teve, né? Qual é a diferença desse Andrei de hoje para o Andrei de um ano atrás? Eu acho que o Andrei de hoje é um pouco mais calmo, sabe? O Andrei do lá atrás estava desesperado, assim, nossa, pelo amor de Deus, preciso fazer, preciso aquilo, preciso isso, preciso chegar em tal lugar, preciso estar em tal lugar até data X. E eu ia falar, ih, fi, calma, relaxa. Primeiro eu ia dar um abraço nele, falar, ô, tamo junto aí, vai ser tenso, mas a gente vai passar por isso junto. Mas eu diria pra ele talvez não focar tanto no macro, sabe? E focar mais no micro. O que eu quero dizer com isso? A gente da indústria de propaganda, né? A gente está sempre olhando o macro, assim, né? Tipo, nossa, as grandes agências, os grandes prêmios, os grandes players. Eu quero trabalhar com tal cliente. E a gente está sempre focando nisso e esquece de, no dia a dia, sei lá, escrever um pouco mais, ler o que você está escrevendo, sabe? Aproveitar para evoluir o texto de alguma forma.
tentar começar um texto com uma frase inusitada, por exemplo, capim sabe ler. Essa frase é de um livro que o Lucas me passou para ler, que não tem nada a ver com propaganda, e pô, foi um dos meus livros preferidos do ano passado. E acho que eu diria para ele ir com calma e focar no processo, sabe? Muito legal, muito legal. Essa frase até que você comentou de um livro do Marcelino Freire, de um conto chamado Totonha. Poxa, é um escritor assim que eu admiro muito e eu fui mentorado por ele também, me ajudou. Engraçado assim, né, cara? Não é coincidência, né, cara? Porque é isso, né? São as pessoas que vão pegando a gente pela mão e vão nos ajudando e a gente quer passar isso adiante, retribuir, né? É uma sensação muito boa, assim. Eu acho que em algum momento você também vai ser o mentor de alguém, Andrei. Eu tenho isso na minha cabeça, assim. Que tipo de, eu acho que dica você daria para as pessoas? O que que você acha que você falaria para as pessoas? Ah, acho que a primeira coisa seria fazer elas focarem naquilo que elas são bons e não naquilo que elas gostariam de ser boas. Um exemplo disso, se você como é que eu posso dizer? Para você focar no seu trabalho ao invés de focar no que você quer chegar. Primeiro evolui seu trabalho, a sua mão, seu trampo, a forma como você age com as pessoas no seu dia a dia, ao seu redor, sabe? Como você vai se comportar perante o cliente. Vai ajeitando essas coisinhas assim para depois você, eu vou começar a minha carreira quando eu tiver em agência X, eu vou começar a minha carreira quando eu tiver o prêmio Y, sabe? Talvez focar em você para que essas coisas venham naturalmente, sabe? Para você ajustar como você trabalha, para você. Por exemplo, o livro que o Lucas disse no começo, o princípio, me ajudou muito ano passado, muito mesmo, sabe? Ele virou meu livro de mesa, porque eu até mandei mensagem pro Lucas esses dias que eu tava lendo ele de novo, porque tem muita coisa boa e que às vezes você esquece, sabe? E ali é como se fosse um checklist do que você tem que fazer para continuar mandando bem. Tipo assim, pô, eu esqueci de fazer isso aqui, eu parei de fazer isso com o tempo, sabe? Eu acho que é isso, é você focar nos pequenos ajustes que o seu eu profissional precisa para, consequentemente, a vaga que você quer alcançar aparecer, a oportunidade que você está precisando aparecer, o prêmio que você tanto deseja, você poder disputar ele, talvez não ganhe na primeira e na segunda, mas um dia vai rolar, sabe? Talvez o processo de mentoria me ajudou nessa calma que eu gostaria de passar para o mentorado, sabe? Calma, foca no seu trabalho, na sua evolução diária aí, é aos poucos, é tijolinho por tijolinho que as coisas vão rolar. E o Andrei dessa temporada? Como vai ser o Andrei de agora em diante? O que que você está esperando para a tua segunda mentoria? O que que você, né? Porque assim, acho que na primeira você talvez tenha se surpreendido com uma outra coisa, porque faz parte, né, do processo a gente, né, encontrar coisas que a gente não espera. E como, né, o que que você acha que vai ser daqui para diante? Pô, eu tô tentando fazer um reset mental, sabe? Claro que não das experiências, das nossas trocas, sabe? Mas como se eu tivesse chegando fresco para a mentoria desse ano, como se ela fosse me ensinar algo completamente novo e vai ser. Eu não é difícil você depois de ter uma mentoria tão massa como foi a nossa no passado, Lucas, e chegar de novo assim e não tá com expectativa, tipo, pô, tá, tentar não comparar as coisas, sabe? Pô, tentar chegar mesmo zerado para isso. Só que eu acho que para felicidade do meu mentor esse ano agora é o Arthur Lipori, e para felicidade dele ele vai pegar um Andrei um pouco mais calmo do que o Andrei que o Lucas pegou no ano passado, cara. Acho que o Andrei que o Lucas pegou no passado foi mais pedreira. O Andrei, você não sai de Nova York na tua mentoria, é isso? O Arthur, o Lucas, todo mundo fica em Nova York, mais ou menos, é isso? Você pega os Os- mentores os- internacionais? eu liguei o Tinder das profissões, daí que eu coloquei Nova York. Daí tava só os caras. Bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Acho que tem duas coisas que eu acho importante perguntar aqui para vocês dois. O trabalho do mentor, eu acho, Lucas, não sei se você concorda comigo, a gente está em criativos aqui, redatores, mas criativos em si. Não só ajudar a ter boas ideias, é botar as boas ideias de pé, né? Que
administrar essa ansiedade. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do que aconteceu, de como aconteceu isso, porque às vezes você tem boas ideias, mas a tua agência não está preparada. Não estou falando que é o seu caso, André, nem nada, mas o DC não está, o cliente não está. E um cara com a experiência do Lucas fala, cara, isso já aconteceu isso comigo. Tem alguma coisa para contar disso? Lucas, começa? Não, então eu começo. Teve uma campanha no passado que eu estava um pouco inseguro, assim, a minha DC estava de férias e tal, e quem ia acabar apresentando ia ser eu. E eu estava um pouco inseguro com isso. Eu acho que eu fui falar pro Lucas, inclusive, depois que essa campanha rolou. Era uma construtora que a gente atende lá na nossa agência, e eu que fui apresentar toda a campanha, assim, as ideias que a gente teve e tal. E eu tenho esse jeito de falar, assim, um pouco fantasioso, assim, começa a inventar coisa no meio das palavras, assim, e o cliente é um pouco mais sério do que a minha fala é. E eu tava com um pouco de medo disso, eu tava me prendendo e tal, tudo mais. Mas acabou rolando, a ideia foi pra rua, foi super legal. E depois eu contei pro Lucas como foi. E a partir daí eu falei, cara, eu quero apresentar mais. Me ajuda aí a apresentar mais, me dá umas dicas, me dá uns conselhos e tal. E desde então, toda a conversa que a gente foi tendo, assim, eu fui falando, apresentei tal coisa. Deu Lucas, como é que foi? Eu falava como foi a apresentação. Deu Lucas, dava os toques dele. Na próxima, eu já apresentava com os toques do Lucas. Ou mesmo, uma coisa muito importante que o Lucas sempre dizia, era que você não ia apresentar, mas puxa para você, puxa a bola para você, sabe? Seja a cara da criação, assim, pro cliente, assim, sabe? Daí eu começava a pedir, eu posso apresentar? Ou mesmo quando eu não podia, eu posso participar, sabe? Isso ajudou muito e hoje eu me sinto não menos frio na barriga, porque eu sempre tenho frio na barriga antes de entrar com o cliente, mas eu me sinto mais seguro do que falar, de como agir, de como propor as coisas, sabe? A mentoria acho que foi uma das principais coisas, porque eu tinha muita dificuldade de apresentar. Eu era o tipo de redator que, tá bom, criei aqui, vai com Deus, sabe? Só que Job é filho que você tem que cuidar, né? Tem que levar ele para a escola, mostrar, apresentar para a professora. Não pode jogar ele no mundo e deixar ele sozinho. Isso foi uma das coisas mais importantes que a mentoria do Lucas me apresentou no ano passado. Eu queria falar um pouquinho, porque eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, né? Tipo, a gente, como criativos, assim, a gente apresenta o tempo todo, né? Toda hora a gente tem que ter ideia, a gente fica na sequência no momento de exposição, que é contar essa ideia, né, para as pessoas. Primeiro para a dupla, né, e depois para o diretor de criação e por aí vai. E eu acho que assim, é muito importante a gente ficar atento sobre quem a gente é, né? Assim, como nós somos como profissionais, né? Tipo assim, a gente entender, né, as nossas capacidades, né, a gente olhar para o nosso esforço, assim, né, para onde a gente está colocando energia. É muito importante, na minha visão, a gente ter uma consciência sobre quem a gente é criativamente, porque se você sabe, você não fica refém do critério dos outros, da opinião dos outros. A gente não fica refém de achar que é ruim porque teve uma ideia ruim ou porque num dia não conseguiu resolver um job como a gente gostaria, né? Então acho que assim, tem uma parte importante que eu acho que assim, que eu é a minha visão assim, né, que é esse fortalecimento interior para a gente, poxa, tô pronto, tô disposto, fiz o meu melhor. Não deu certo esse trabalho, cara, eu vou pro próximo, assim. E aí esse desapego entre aspas, não é que a gente não fica apegado ao trabalho querendo fazer ele da melhor maneira possível. Isso sempre, né? Porque representa quem a gente é, né? A forma como o trabalho sai tem um pouco do nosso, né, de quem a gente é ali, né? Mas acho que para quando o trabalho não for adiante e não der certo, a gente também saber que, cara, vai ter o próximo. A gente vai ter outras oportunidades e por aí vai, assim, sabe? Então eu queria deixar um pouco assim isso, porque eu sinto que é uma angústia que a gente tem, né? Essa exposição o tempo todo, essa necessidade de você ser bom o tempo todo, de ter ideias o tempo todo, assim, é difícil mesmo. Caramba, como é difícil, né? Assim, eu já tenho 18 anos de estrada e eu me pego às vezes com dificuldade num job ou outro, ou numa pressão, ou, né, ou numa apresentação que você vai, né, falar com alguém que é importante, que você fica, né, numa posição de destaque ali, né? Então assim, a gente passa por isso a vida inteira, né? E quanto mais você se conhece, mais você
se ocupa com você mesmo, né, assim, mais fácil acho que fica de você lidar com as frustrações, né, com as coisas que não vão muito bem, né? Daí você perde menos energia, né, com a frustração e parte para outra, né? Não deu certo, não deu certo, vai. Todo dia pode você ter uma ideia nova, né? Isso é bem legal mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, e principalmente para o Andrei, a Red é uma comunidade criativa, né? Tem diversos eventos, diversas coisas. O quão importante é você estar cercado, mesmo que virtualmente, de pessoas mais ou menos no mesmo estágio de carreira, com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, com os mesmos sonhos. Como é que isso é suporte? Como é que isso te dá suporte e como você acha que isso seria importante para as outras pessoas? Pô, a comunidade da Red faz toda a diferença. Todas as vezes que eu converso com a Celinha, eu digo, Celinha, a minha vida profissional é uma antes da Red e depois da Red é outra, completamente diferente e, claro, completamente melhor. Fazer parte da comunidade é o que você disse, Elisanate, você se sente suportado, sabe? Você tem pessoas que estão no mesmo momento profissional que você, algumas estão um pouco à frente, outras estão um pouco atrás, e isso de você ver tantas pessoas também correndo atrás é, e trilhando os caminhos dela, assim, dá força, porque você pensa, opa, eu não tô sozinho, porque, tipo, normalmente a gente pega aquela pessoa que ganhou cane com 19 anos e você fala, a minha carreira acabou, porque eu já tenho 30 anos e ainda não ganhei. Aquela pessoa com 18 ali já está com 4 leões, sabe? E a gente normalmente se castiga muito se comparando com os outros. A gente se compara o tempo todo com outras ideias que as pessoas têm. Pô, essa ideia é muito massa, eu queria ter tido essa ideia. Ou, pô, o profissional ali tá lá já e eu tô um pouco atrás ainda, sabe? Eu acho que quando a gente está na comunidade, quando você passa por uma situação difícil, por exemplo, um possível desemprego, assim, as pessoas estão sempre compartilhando vaga ali, sempre se ajudando, sempre indicando uma outra. Você vê pessoas do mesmo nível que você querendo se ajudar, com vontade de fazer as coisas, correndo atrás de premiação de estudante, de premiação iniciante, correndo atrás de dupla para fazer fantasma, para fazer portfólio só, sabe? Então, a comunidade em si, ela mostra que, mesmo, por exemplo, eu tô em Londrina, sabe? Interior do Paraná. Mesmo eu estando em Londrina, interior do Paraná, pô, eu posso ter contato com pessoas do Brasil e do mundo inteiro, como foi a minha mentoria com o Lucas, que vão te ajudar a a chegar perto de onde você quer, que vão te auxiliar, que vão te dar a mão quando você estiver precisando, sabe? É como se fosse uma rede de apoio profissional mesmo, que ajuda, cada um ajuda o outro a crescer. A rede foi fundamental para isso. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Lucas e para o Andrei e também para o Lucas. Qual foi o momento? Claro que o Andrei está no começo da carreira e o Lucas, né, já está em Nova York, diretor de criação, tudo mais assim. Que vocês pararam e falaram assim, puta, agora vai. Esse momento foi importante, sabe? Botei essa campanha de pé, eu vim para esse emprego, vim para o exterior. Começa você, Andrei. Qual foi o momento assim que você pensou e falou, cara, puta, não é que eu dei certo mesmo? Não é que tá dando certo, né? Não é, nunca dá Saquei. certo. Pô, esse dia foi muito bom. Eu era estagiário numa agência aqui do interior, assim, sabe? E eu queria muito trabalhar com criação, só que eu não trabalhava na agência com criação, né? Agência de interior, assim, você faz tudo, né? E eu tava muito duvidando, pô, será que é isso que eu tenho que fazer da minha vida mesmo e tal? Será que vale a pena? E daí eu fui participar Eu fui, na verdade, pro Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Isso foi em 2015. Eu fui pra lá com uns amigos, com a universidade, assim e tal, e teve um prêmio de estudantes lá, sabe? Quem fazia o melhor anúncio ganhava não sei o quê. E um anúncio que eu fiz junto com uma diretora de arte da faculdade ganhou o voto popular, sabe? E aquilo me deixou muito eufórico. Eu falei, pô, eu sou bom nisso, cara. Eu vou, putz, é isso mesmo que eu quero. Vamos pra cima, bora. E foi. E claro que vieram muitos outros momentos muito legais assim na carreira, mas esse dia em específico foi o dia que eu falei, pô, vai dar certo isso aí. Pode demorar, pode ser rápido, mas vai dar certo. Muito legal. Nossa, você falou uma coisa tão interessante, Zanatti.
a gente vai vivendo, né? A gente vai conseguindo, né? Não é que a gente consegue, a gente tá no processo de conseguir sempre, assim, né? E aí acho que esse momento, essa virada de chave, ela também acontece em diversas situações, assim, né? Diversas fases, né? Eu acho que, assim, a primeira vez que eu consegui, acho que fazer um título, assim, que tinha uma ideia, né? Assim, uma campanha super pequena e tal, eu falei, caraca, acho que eu entendi. Sabe assim, acho que eu entendi o que que é, né? O negócio, né? O duplo sentido, né? Assim, o jogo de palavras. E foi uma sensação muito boa, assim, cara. E aí, um pouco mais adiante, uma campanha que eu fiz, assim, cara, é, que o meu pai, ele entendeu o que eu fazia. E eu falei assim, caraca, ele entendeu. Porque assim, é difícil explicar, né? E eu falei, então, eu fiz esses títulos aqui, né? Que tem esse duplo sentido, que é pra. E aí ele se ligou e deu um estalo, assim, cara, e ele ficou muito excitado, assim, né? Feliz, né, cara? Tipo, e eu falei, cara, que legal essa euforia, né? Assim, acho que foi uma sensação muito boa, porque é isso, né? Eu tava começando, assim, bem começando mesmo, assim, né? Eu tava ainda estagiário, né? Então, poxa, eu acho que foi uma coisa assim, aquele momento. Tá, acho que eu tive a sensação de, poxa, eu entendi como é que vai rolar esse jogo. Acho que agora eu consigo, pelo menos. Já sei como funciona, já dá para trabalhar. E em casa também, né? Meu pai olhar assim e falar, tá, esse cara ele tá fazendo essa parada porque ele, tipo, tem a ver com ele, né? Ele é bom nisso, na cabeça dele, né? Tipo, ele tem jeito pra coisa, né? Tipo isso, assim. Então foi um momento super legal, assim, né? Eu tive sei lá, acho que conquistas, assim, no começo da carreira, isso, né? Você conseguiu o primeiro estágio, né? E depois você vai pra agência mais legal, né? A primeira vez que eu fui efetivado, acho que são validações que você vai tendo, que você também vai se reanimando, né? Você fala, poxa, tá indo, né? Tá funcionando, né? As pessoas não sabem, né? Que você falou de Nova York, mas o meu duplo e eu, a gente tentou por 6 anos se mudar para os Estados Unidos, trabalhar fora. A gente tentou por 6 anos. Não foi uma coisa que aconteceu, né, assim, né? Eu tô aqui há 3, eu vou fazer 3 anos esse ano, né? Mas antes tiveram 6 que eu fiquei batendo na trave e coisas que, tipo, chegava perto. Então, assim, é isso. A gente nunca é final, né? E acho que isso é o barato da profissão também, né? Tipo, você não saber muito bem o que vem pela frente, você não sabe qual é o próximo briefing, você não sabe qual é a próxima ideia que você vai ter, como você vai resolver, e você não sabe, tipo, como é que vai ser o amanhã, né? Tipo, o que você vai ter que aprender para você fazer e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que tem esses dois lados também. O Pô, que e o eu queria Andrei até fazer um falou, adendo. Só um adendo assim, porque o Lucas falou, eu lembrei de uma parada que aconteceu ano passado, que eu até compartilhei com ele na mentoria. Eu tava na casa do meu pai assistindo Corinthians e São Paulo, um jogo triste, cara, triste, ruim de ver. Na hora do intervalo do Sport TV, pela primeira vez na minha vida, eu assisti um anúncio que eu escrevi no intervalo do Sport TV. Eu tava na casa do meu pai, eu falei, ô pai, vem cá ver o anúncio que eu escrevi, ó. Daí ele foi lá e falou, ah, legal, voltou pra cozinha assim, mas tipo, cara, foi muito da hora aquilo. De estar assistindo, eu tava sentado no sofá, triste com o jogo, de repente, ô, peraí, eu conheço esse filme aí, cara, fui eu que escrevi. Isso foi muito da hora. É uma sensação muito interessante, né? Porque você não sabe lidar, uma felicidade. Você quer chamar as pessoas, mas você também quer assistir. Você quer assistir um negócio que você conhece de cabo a rabo, né? Porque até você botar o filme na rua, você já mexeu, né? Já editou, já, né? Passou trocentas vezes pela ideia, né? Muito legal, assim. Aí, poxa, Andrei, que lembrança boa, né? Eu lembro, assim, de você me contando, né? Muito legal, assim, cara, quando materializa, né? Para outras pessoas. Sim. e parece que a TV tem esse poder, por mais que a gente faça muito digital, essas coisas, mas quando você vê na TV, porque a TV te pega meio desprevenido, né? Você tá Uhum. ali e tá no intervalo, você fala, caramba, e você reage ao filme, por mais que você já vê esse filme 50 vezes, editou, reeditou, picotou, é um troço assim, dá a impressão que é a primeira vez ele te surpreende, mesmo você tendo feito o roteiro, né? Muito legal isso. Né? Sim. Vamos falar uma coisa que eu queria, que o Andrei falou, e o Lucas falou também assim, que falou que é tipo uma terapia, né? Primeiro façam terapia, sempre é bom fazer terapia, a gente recomenda fazer terapia, é sempre muito bom, mas é que a gente, como criativo, está sempre buscando aprovação, literalmente, né? Então é uma coisa que essa rede de suporte, essa mentoria, e você tá, o André falou uma coisa muito legal que procurar ser a melhor versão de você. Não foi bem isso que você falou, mas acho que é mais ou menos isso, né? Mudar é muito impactante para a gente criativo, né?
E como é que é isso, Lucas, do outro lado também, ser meio, claro que não é psicólogo, mas assim, é se colocar no lugar de, pô, eu passei isso, ou eu já vi alguém passar aí, passando por isso, ou pô, eu já conheci um redator que era mais ou menos, resolvia que nem o Andrei. Como é que é esse lado de ser mentor, de se colocar no lugar do Andrei? É, nossa, que interessante essa pergunta, né? Eu fiquei lembrando aqui que eu li um livro do Daniel Goleman, que é um especialista que ele fala sobre inteligência emocional e ele comenta sobre a empatia, que a gente, na verdade, tende muito mais a ter empatia por pessoas que passam por situações diferentes das nossas do que por pessoas que estão passando pela mesma situação que um dia a gente passou. Porque, na verdade, assim, quando você supera uma dificuldade que você teve, automaticamente aquela dificuldade ela fica menor para você. Dentro de você ela fica menor, né? Então você meio que também esquece um pouco dos traumas, né? Porque é uma coisa que o cérebro mesmo faz, né? Então tem esse lado, assim, né? É muito acho que um cuidado que a gente tem que ter de não pressupor que aquela pessoa ela vai ter o mesmo tipo de reação, ou vai ter o mesmo tipo de habilidade ou mesmo tipo de repertório para sair de uma situação que você teve. Assim, né? As circunstâncias elas não são exatamente as mesmas porque cada pessoa é muito diferente da outra, assim. Então, eu não sei, acho que é um cuidado que eu tive. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente abrir um pouco da nossa intimidade, das nossas dificuldades e tudo mais, para a pessoa ver que ali existe, bom, uma pessoa de verdade, um profissional, mas que é um ser humano que sofre, que tem angústia, né? Que fica com a cabeça quente, que, né, sei lá, que chora, que ri, que se emociona, assim. Então, eu acho que tem esses dois lados, assim. Então, eu acho que tem, assim, eu procurava mostrar um pouco, talvez numa paralela, assim, né? Ó, comigo, né, aconteceu desse jeito, uma situação parecida, eu tentei lidar desse jeito, né? Quais são as suas opções aqui, né? Como você está vendo essa situação? O que você está imaginando? Né? O que você está pensando para resolver? E talvez aí sim dizer alguma coisa do tipo, não sei, se você fizer isso, talvez tenha essas consequências, né? Usar a experiência nesse sentido. De novo, nunca para dar resposta, nunca quis tentar dar resposta nenhuma. Ao contrário, talvez tenha mais dúvidas do que o André. Mas assim, eu acho que esse lado, assim, sabe, tipo, né, de acho que não tentar se colocar no lugar exatamente da pessoa, assim, né? Tipo, na verdade é entender qual lugar que a pessoa tá, assim. Acho que talvez seja mais isso, assim, tipo, não pra, pô, eu fiz. Acho que mais pra, assim, pô, eu tô com você, sabe, assim, né? Tipo, pô, você tá com essa dificuldade, eu tô vendo, né? Mas assim, eu vou com você, a gente vai andar junto aqui, sabe, assim, né? Tipo, e aí você conta comigo. E se der errado, você conta comigo. E se der certo, eu vou estar aqui suportando do mesmo jeito, assim, né? Andrei, tem alguma coisa para comentar? Pô, enquanto o Lucas falava aí, eu fui lembrando de todas as mentorias e pô, ele fazia muito isso, sabe? Direto o Lucas contava de pepinos que ele passou no dia a dia da carreira dele, assim, sabe? E eu ficava pensando isso que ele disse mesmo. A gente tem essa. Acho que é muito da propaganda a gente ficar, tipo assim, colocando os criativos em pedestais, assim, nossa, esse cara é fera, ele conseguiu isso, isso e aquilo. E é claro que no começo eu tinha essa relação com o Lucas, né? Porque era uma pessoa já consolidada e eu estava construindo o meu caminho. E quando ele contava essas experiências que ele viveu, eu pensava, não, mano, é de carne e osso aí, fi. Se ele chegou lá assim e tal, com a ajuda dele, eu vou chegar também. E foi inúmeras vezes. Tanto é que as nossas mentorias duravam uma hora e meia e tal, porque ele contava das fraquezas, dificuldades que ele teve em alguns momentos, como ele fez para superar, queria saber das minhas, como eu estava fazendo, buscava me ajudar. Então foi, enquanto ele dizia aí, foi passando uma reprise assim do nosso ano. Pô, eu até queria falar mais uma coisa também, porque assim, a gente é tão legal assim também ter essa troca, porque isso eu acho que me tornou um profissional melhor, assim, sabe? Quando você conversa com alguém que está num momento de carreira diferente, que está passando por uma situação diferente, inclusive pessoal, né? Eu acho que é muito assim valioso, né? A gente acho que enxerga também a nossa vida de um jeito diferente, assim, né? E eu acho que várias vezes eu tive que fazer um exercício assim de, poxa, o Andrei, como era para mim mesmo, né? Assim, como,
né? Assim, não só voltar na história da história, mas como eu estava me sentindo mesmo naquele momento, né? Pô, eu lembro de ter tido essa dificuldade, eu lembro de não ter conseguido fazer tal coisa, né? Ou ter medo de fracassar, né? E acho que é um pouco isso, assim, é um exercício muito bacana também para quem tá ouvindo, né? Porque você, caraca, tipo, né, assim, traz um monte de memórias, assim, né? Isso, de novo, nos alimenta, né? Porque aí eu pensando em como eu fui, isso resgata quem eu sou, sabe? Assim, eu era daquele jeito, olha como é que eu tô hoje, né? Olha como é que eu tô mais seguro, ou olha como é que eu tô muito mais capaz de escrever de um jeito diferente, né? Assim, tipo, sei lá, né? Coisas pequenas, assim, né? Que parecem pouco importantes, mas que, pô, mostram quem a gente é. Eu acho que uma coisa que a gente vê mais falhas na gente do que as outras pessoas, né? É o que você fala, eu queria escrever um pouquinho melhor. Às vezes nem o diretor de criação, nem o cliente, mas a gente é muito isso, né? É muito de querer melhorar, porque a gente vive numa profissão de criativo que a gente ouve muito mais não do que sim. Até não da gente mesmo. A gente já sai matando as nossas ideias. É um troço muito maluco, né? O bom criativo ele tem uma capacidade de matar as próprias ideias muito grande. Né? E o que eu ia falar é assim pro André, uma coisa que me pegou muito, que é assim, faça a coisa na sua velocidade, não fique vendo os outros. O cara ganhou o leão, cara, cada um, e às vezes nem é bom o cara ganhar o leão com 20 anos, porque ele não tem nem maturidade para ganhar aquele leão. Não que ele não tenha talento, não que ele não tenha, mas ele complica as coisas para ele, às vezes, em vez de facilitar. Quando você está mais velho, você vê que, cara, putz, se aquele cara não tivesse ganho aquele prêmio tão cedo, talvez ele fosse o melhor criativo. Por causa da relação dele, ele ainda não estava preparado para lidar. Claro, nem todo mundo, tem gente que consegue lidar, mas tem gente que não consegue lidar. Mas acho que é exatamente isso, Zanatti. É a gente entender o nosso tempo, né? Quem a gente é, se respeitar, né? Assim, no final das contas, acho que tem a ver com isso, assim, né? E eu acho que, de novo, a mentoria ela é super importante exatamente por isso, porque é alguém nos ajudando, né? Alguém nos ouvindo. É um tempo que a gente tem, no final das contas, pra gente mesmo. Né? Isso que é o legal, né? Assim, porque é isso, né? A pessoa faz mentoria, ela tá ali colocando para fora, né? E aí tá evoluindo, né? Naquela conversa durante aquele minuto ali e sai com as questões, sai com os pensamentos, né? Por isso que tem um pouco de terapia, né? Porque você sai com, né, então, como é que foi, né? Como é que eu tava, como é que vai ser daqui para frente? E a gente sai com esse desafio, né, de tipo, né, se mudar, né, assim. É sempre né, o mentorado que faz absolutamente tudo, né, assim, né? Isso é que é o incrível do processo, né? Porque você que dá conta de você mesmo. É isso mesmo. Vamos, já estamos partindo para o final aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro para o André. Planos dessa mentoria 2024? Você já fez o teu plano outra vez? Você tem o Arthur aí que vai te mentorar. O que você imagina para 2024 aí? Qual que é tua meta? Ah, talvez a minha meta para 2024, a maior, assim, mais ampla, seja ser um pouco mais compreensível comigo mesmo, sabe? Ter um pouco mais de compaixão pelo meu próprio processo, em vez de ficar chicoteando, sabe? Pô, vai, faz isso, tem que chegar lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? E talvez ter um pouco mais de autocompaixão, sabe? Não, calma, vamos lá, você tem as suas falhas aqui, você tem as suas qualidades aqui, o Arthur vai te ajudar com isso, com aquilo. É, acho que para esse ano é isso que eu vou querer, que eu consiga andar um pouco mais no meu próprio ritmo, não e talvez esse objetivo só existe porque eu tive a mentoria no passado com o Lucas para poder ter essa autoconsciência de que, cara, vai rolar, fica tranquilo, faz no seu tempo, não precisa colocar a carroça na frente dos bois, tá? Começa escrevendo de pouquinho em pouquinho que logo logo a tua escrita vai estar Jedi. Continuo no processo. Ainda não virei, mas continuo no processo de virar Jedi. E você, Lucas, como é que tá? Teus próximos planos? Vai mentorar mais? Plano profissional? Como é que tá? Não, vou mentorar com certeza. Já tenho até uma pessoa que eu sei que me escolheu, que é super legal, que eu conheço. Na verdade é isso. Eu acho que olhar também foi muito bom, assim, né? Eu acho que tem uma coisa legal, até que eu queria falar sobre a Red Hook, assim. Primeiro, eu acho essa comunidade incrível, assim, né? Eu ressinto de não ter tido uma oportunidade quando eu estava começando.
porque eu acho que isso teria me impulsionado de um outro jeito, assim. Não quer dizer que eu chegaria mais longe, não é sobre isso, né? Mas acho que eu teria chegado de um jeito diferente, assim, acho que melhor, sabe? Então eu queria muito valorizar isso, o trabalho que vocês fazem é incrível, então, assim, parabéns. Acho que esse é o primeiro ponto. E eu, assim, eu tive a experiência com 3 pessoas diferentes, né? Então, de cada uma eu aprendi alguma coisa, assim, né? Assim, e acho que daqui para frente eu né, tirei um pouco assim do final do ano, janeiro, para pensar, né, o que eu achava que tinha sido legal e o que eu achava que eu poderia fazer de um jeito diferente também, porque a gente vai adaptando, né? A mentoria ela é feita para a pessoa, né? Então assim, para o mentorado. E o fato de ser um ano é muito bom porque você também tem a chance de ir adaptando ao longo do ano, e mudando, e ajustando, e melhorando, né? E ficando melhor para a pessoa, assim. Então, acho que daqui para frente, em relação à mentoria, é isso, assim, né? Eu quero, tipo, usar, né, a experiência que eu tive nesse último ano, assim, que foi a primeira vez que eu fiz uma mentoria mais longa, assim, né? Tipo, então, já tinha participado de outros formatos, né? Mas esse foi muito especial, assim. E acho que é isso, né? E aí, profissionalmente, é isso, continuar melhorando a minha escrita para virar escrita Jedi um dia, né? Quem sabe eu, né? Não, não só isso, né? Tudo, né? Como ser humano também, né? A gente evolui, assim, acho que a cada dia, né? Procura evoluir, assim. Então, acho que é um pouco isso, assim. E, sei lá, acho que, André, assim, cara, eu queria deixar até algumas palavras, eu sei que a gente está acabando aqui, né, mas eu queria muito te agradecer pela generosidade, assim, né, do seu tempo, cara, porque você me deu o seu tempo, né, para que eu conversasse, te ouvisse, cara, e conhecesse você, assim. Então, tipo, primeira coisa que eu queria te agradecer, assim, obrigado por ter sido tão dedicado, assim, a você mesmo, cara, principalmente, sabe? Assim, você valorizou o seu tempo, você valorizou o meu tempo também, mas eu acho que, assim, acima de tudo, você, cara, sei lá, se transformou, assim, como criativo, sabe? Você evoluiu pra caramba, assim, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter visto de tão de perto, assim, sabe? Isso que é o legal, assim, cara. Tipo, você me ensinou, assim, sabe? Com a sua grandeza, né? Com a tua capacidade, assim, e com o teu, sei lá, a figura humana que tu é, assim, cara. Então, porra, obrigado demais, assim. E, pô, Red Hook eu tenho que agradecer, eu tenho que estender tapete vermelho, porque, assim, o trabalho que vocês fazem é incrível, né? E dá a chance de eu estar aqui e trocar essa ideia, pô, cara, sei lá, não tem coisa melhor, assim. Ah, não, vou ter que falar, pô, porque meu coração foi tocado aqui. Pô, eu que agradeço aí, é, Lucas, pelo ano muito da hora que a gente teve, por tudo que você me ensinou, não só como profissional, como redator, mas como pessoa. Pô, quantos toques você me deu de vida, assim mesmo, sabe? Que a gente acabava falando da vida um do outro, assim. Obrigado mesmo, principalmente pela sua generosidade, sabe? Foi muito importante isso. A doação de tempo que você me deu. Eu lembro até hoje, na nossa primeira mentoria, que era meia hora, a gente falou 1h30. Acabou a mentoria, eu fui falar com a Celinha. Eu falei, Celinha do céu, você não sabe. Acabamos de falar 1h30 aqui, cara. O Lucas me deu 1h30 do tempo dele. E foi assim em cada encontro, sempre com paciência, atenção completa, ouvidos atentos, sabe? Obrigado pela sua generosidade. Com certeza, o André que eu sou hoje, pessoal e profissionalmente, tem muito do que a gente conversou no ano passado. Obrigado mesmo. E também, como o Lucas, obrigado à Red, sabe? A Red Hook é um lugar incrível que sempre que precisar pode contar comigo para qualquer coisa, porque me ajudou, me ajuda e com certeza vai ajudar a mim e muitas outras pessoas. Era uma necessidade da galera que estava começando, da galera que está em meio de percurso, até da galera que já está consolidada, porque uma comunidade que une tanta gente, cara, faz muito bem para nossa indústria. Bem legal mesmo. Eu queria só fazer, antes de encerrar, falar a última coisa, que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas que estão começando no meio da carreira, acham que profissionais que nem o Lucas, que estão lá em Nova York, são inacessíveis. E, na verdade, tem uma comunidade de criativos, não só de criativos, mas de profissionais de comunicação. A gente até estava falando antes, eu e o Lucas, de algumas pessoas conhecidas. A maioria delas são muito acessíveis. As pessoas, porque quem chegou onde o Lucas chegou, ele pode não ter tido um mentorando, né, assim,
igual da Red e tal, mas tem muita gente que ajudou ele na carreira, que nem ele falou, o diretor de criação, o amigo, o cara mais velho, e a gente se sente meio que obrigado a retribuir, pelo menos boa parte das pessoas, né? Esse carinho e essa atenção que as pessoas deram. Então, não tenham medo, tem muita gente legal do mercado de propaganda, muita gente coração bom. É um mercado que tem muita gente coração bom. Assim, o publicitário de fora é visto meio assim como no pedestal, é arrogante, mas, cara, eu conheço pessoas maravilhosas, a maioria das pessoas que eu conheço são maravilhosas, porque a gente tem que ser muito humano para ser um bom criativo, né? Acho que é isso. Queria agradecer vocês, Andrei e Lucas, cara, muito bom o papo. Eu me emocionei no meio do papo, imagino vocês ali, teve uma hora ali, eu sou meio... E a gente está acabando mais esse episódio do Red to Go Cast. Muito obrigado, Andrei, muito obrigado, Lucas. E a gente se vê na próxima, galera. Até. Obrigado a vocês. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.